O texto de hoje, Efésios 1, versos 11 e 12, diz sobre a condição do crente, a condição do filho de Deus, a condição daquele que se acerca de Jesus e que tem Jesus como seu Salvador. Vou ler. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui está dizendo, irmãos, que nós somos herança. Nós devemos viver para louvor da glória de Deus. Por que isso? Porque o Senhor nos predestina para a salvação. Como que é essa predestinação? Ao aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós somos predestinados para a salvação. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, não tem outro final, senão a salvação em Cristo. E Paulo estava falando isso para os Efésios. Por quê, irmãos? Veja o texto da nossa lição. Por que o apóstolo Paulo tinha essa mensagem, esse sermão para os Efésios? Parece que os crentes em Éfeso tinham desanimado porque perderam a clara noção de quem eram como cristãos. Em harmonia com o que haviam afirmado antes, Paulo desejou reforçar a identidade dele como cristãos. Os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias e aleatórias de diferentes deidades ou poderes astrais. Eles são filhos de Deus e têm acesso a muitas bênçãos por meio de Cristo, com base nos profundos conselhos e eternas decisões divinas. Em que os efésios criam, aqueles de religião grega? Criam nos diversos deuses e estavam sujeitos aos humores dos deuses, às boas vontades dos deuses. E agora, então, Paulo está falando, o nosso Deus, o Deus de Cristo, o Deus Pai, Criador do céu e da terra, é diferente disso. Continuando aqui no texto da lição. É o propósito, o conselho e a vontade de Deus que atuam na vida deles, em consonância com o plano divino mais amplo de unir todas as coisas em Cristo. Aí é um Deus imanente, irmãos, um Deus que atua nas pessoas, com o objetivo de unir tudo, como vimos ontem, na plenitude dos tempos, unir tudo em Cristo. Portanto, Paulo está falando para os Efésios, vocês podem ter confiança inabalável em sua posição diante de Deus e na eficácia das bênçãos que ele oferece. Vocês têm que estar tranquilos com relação a Deus. Vocês têm que estar confiantes. Vocês têm que ter segurança. A vida deles deve ecoar a essência da mensagem de Efésios 1, 3 até 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver para a glória de Deus o Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Os crentes receberão uma herança. O texto de Paulo diz isso, mas o texto de Paulo diz também o seguinte, eles também se constituem em herança do Senhor. Então, veja, irmãos, duas posições. Uma posição, nós somos herança. Nós vamos receber uma herança e nós somos herança do Senhor. Vou ler o verso 11 de Efésios 1. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Nós nos tornamos uma herança, somos feitos herança do Senhor. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor à sua glória. Como é isso, irmãos? O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Ele é o pagamento inicial da nossa herança. Qual é a nossa herança, irmão? A nossa herança é a vida eterna. E agora, então, o Espírito Santo é a garantia. Ele faz o pagamento inicial desta herança que receberemos por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda o verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento,
com a riqueza da glória da sua herança nos santos. O Senhor Deus tem a sua herança nos santos, naqueles que são salvos pelo plano do Evangelho, aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Vou ler ainda mais um texto da nossa lição para concluir. No Antigo Testamento, o povo de Deus é considerado sua herança ou legado. Esse sentimento de ser ou se tornar herança de Deus está em Efésios 1,18 e é o significado provável do termo em Efésios 1,11, que então seria traduzido assim: nele nos tornamos uma herança. Como elemento central de sua identidade cristã, Paulo desejava que os crentes soubessem seu valor diante de Deus. Eles não só possuem uma herança em Deus, conforme Efésios 1,14, mas eles também são a herança dele. Veja, irmãos, que coisa sublime. Nós somos herança de Deus, por conta do Senhor Jesus Cristo, que vai unir todas as coisas na plenitude dos tempos. Nós somos herança de Deus. E nós também recebemos a herança de Deus. Essa é uma bênção imensa, irmãos. É uma bênção incrível. Como que eu posso me tornar herança de Deus? Herança de Deus por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vou receber uma herança de Deus também por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que une todas as coisas através da igreja e que unirá todas as coisas na plenitude dos tempos, na sua gloriosa volta. Eu quero estar lá, irmãos, nessa gloriosa volta, para nos unirmos eternamente com o Senhor Jesus.